Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Como é bom estar com você. Mais uma oportunidade, estamos juntos a partir de agora. Você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde no Redação HIT. Começo falando do presidente da COP30, André Corrêa do Lago, que se pronunciou dizendo que a Conferência Climática das Nações Unidas não tem qualquer possibilidade de transferir o local do evento e que Belém, no Pará, é o lugar certo para fazer o COP30. Escolhido pelo presidente Lula para ser embaixador e presidente da COP30, André Corrêa do Lago disse que o Brasil trabalha para que todos os países, até os mais pobres, estejam presentes na Conferência do Clima da ONU, marcada para novembro em Belém. André afirmou que não tem plano B e que será no estado do Norte mesmo. Houve uma pressão internacional para que a sede da reunião fosse alterada, por conta dos altos preços de hospedagem. Segundo o presidente, os hotéis estão causando revolta com os preços pedidos. Se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, os países de menor desenvolvimento relativo, que estão dizendo que não poderão vir à COP por causa dos preços extorsivos, abusivos que estão sendo cobrados. A expectativa da Secretaria Extraordinária da COP30 é que cerca de 50 mil pessoas participem do evento, incluindo representantes de mais de 190 países, organizações internacionais, empresas, comunidades indígenas e movimentos sociais. Mudanças climáticas podem trazer diversos riscos, incluindo impactos na saúde, segurança física e bem-estar. É crucial estar preparado e entender como eles podem afetar a população. Os detalhes com Marcos Anello. Último final de semana, muito sol e calor. Temperatura na casa dos 30 graus. Hoje, todo mundo de agasalho. As menores temperaturas foram registradas nos municípios de Sete Quedas e Santa Rita do Pardo, 6,5 graus. Em Campo Grande, a temperatura foi de 9 graus na madrugada. A sensação térmica, a temperatura que a gente sente na pele, foi de 3 graus. Segundo os médicos, essa mudança brusca de temperatura pode afetar a saúde sim e desencadear principalmente algumas alergias. Tranca o nariz, entendeu? Atrapalha um pouco na respiração da gente também. Coceira, nariz, garganta. A doutora Adriana Cunha é alergista e imunologista. Ela diz qual o impacto da mudança de temperatura no nosso corpo. Toda vez que o corpo passa por uma mudança brusca, ele tem que se adaptar. E isso tem um gasto de energia. Fora que, quando há mudança de temperatura, o clima pode ficar mais seco, a umidade, atrapalhar o funcionamento correto da nossa mucosa respiratória, que a gente tem vários defensores na nossa mucosa. Cílios, muco, tudo que afetar isso quer dizer que afeta a nossa proteção. Ou seja, vírus, bactérias, agentes alérgicos, irritantes podem atrapalhar e gerar mais sintomas. Segundo a médica, as crianças, idosos e quem tem alguma doença crônica ficam mais vulneráveis às mudanças de temperatura. A médica dá algumas dicas de como se precaver, principalmente das doenças respiratórias. O fato da gente hidratar as vias respiratórias, lavagem com soro, evitar irritantes ambientais, desde cheiros mais fortes. A gente sabe que tem tanta coisa aí por fora, né? Poluição. A gente pode, pelo menos, diminuir a poluição dentro da nossa casa. Diminuindo muitos cheiros, perfumadas, tudo isso são irritantes, não são coisas comuns para a nossa via respiratória. Além da gente se hidratar bem, dormir bem, quando a gente mantém uma estabilidade da nossa parte emocional, física, tomar sol, tudo isso, pelo menos a gente estabiliza nosso corpo e faz com que ele poupe mais energia e se concentre mais nessas variações, nessas readaptações a variações de temperatura. E quando faz frio, muita gente evita tomar gelado. Evitar, assim, bebidas geladas, né? Ajuda bastante assim, nesse tempo aí, fazer mal. Segundo a médica, isso é um mito. Na época dos nossos avós, a conversa era, ficou frio, fica doente. Frio mesmo não é um agente causador de doenças. O gelado não transmite doenças. E tá rolando nas redes sociais algumas modinhas
tipo um shot matinal feito à base de água morna, limão, mel e cúrcuma. Tudo para reforçar o sistema imunológico. Será que funciona? Limão tem vitamina C, é importante? É, mas não precisava ser no shot matinal, na água morna em jejum. Não, poderia ser numa salada, num suco. A cúrcuma, ela tem um efeito anti-inflamatório? Tem, leve, não é milagroso. Não é mais forte e melhor do que uma noite de sono bem dormida, uma exposição solar adequada, todos esses cuidados. Então, se o shot matinal te liberar para você não cuidar do restante, então ele não está sendo uma boa. Mas se ele for algo a mais, e não esqueça dessa base estar bem sólida, então quer dizer que vai funcionar bem, também vai ajudar. Um plus. A poluição do ar tem contribuído para a morte de crianças na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma pesquisa estima que 8,5% dos óbitos infantis em 2 bairros poderiam ser evitados se o limite da Organização Mundial da Saúde fosse respeitado. O Anderson Nascimento vai trazer as informações. A poluição no ar na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro contribui para mortes e internações de crianças com até 5 anos de idade. Isso é o que aponta um estudo conduzido por pesquisadores da UFRJ e da Universidade Veiga de Almeida. O trabalho analisou a concentração de material particulado fino, o chamado PM2,5, de abril a novembro de 2023, nos distritos de Bangu e Santa Cruz. A região tem grande atividade industrial, especialmente de siderúrgicas, além de emissões provocadas por veículos. Usando uma metodologia válida pela OMS, os pesquisadores estimaram que 8,5% dos óbitos de crianças de até 5 anos por doenças cardiorrespiratórias poderiam ser evitadas em 2 distritos caso o nível de PM2,5 seguisse uma recomendação internacional. Em todo o ano de 2023, a mortalidade de crianças menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos de 11,3 em Bangu e 13,8 em Santa Cruz. De 8 a 11% dos óbitos foram relacionados a doenças respiratórias. A Secretaria Municipal de Saúde, em nota, disse a relevância do estudo e afirmou que a cidade tem protocolos para prevenir, diagnosticar e tratar doenças respiratórias e cardiovasculares em cada faixa etária. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima alega que o plano não contabiliza as emissões causadas pelos setores, por se tratar de uma atividade sobre a qual não há influência do município. A pasta afirma que dispõe de 30 monitores de baixo custo, além de 8 estações de referência, e planeja ampliar o acesso à informação sobre a qualidade do ar. E 5 das 50 cidades mais congestionadas do mundo estão localizadas no Brasil. Um problema cotidiano, mas que afeta a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, impactando até mesmo na saúde física e mental. O Guinness World Record é uma publicação anual que compila os recordes mundiais, tanto em realizações humanas quanto em fenômenos naturais. Um desses compilados está relacionado a um problema cotidiano que afeta milhões de pessoas em todo o mundo: o trânsito. O maior congestionamento da história em extensão foi registrado em 1980 na França, com mais de 170 quilômetros. O motivo foi uma combinação de mau tempo, típico do inverno europeu, somado ao aumento do fluxo de turistas, deixando Paris após o término da temporada de esqui, o que resultou em uma fila quilométrica de carros. Mas caso seja levado em conta o número de veículos engarrafados, o recorde muda de endereço. Na Alemanha, em 1989, após a queda do Muro de Berlim, milhares de pessoas puderam cruzar a fronteira que dividiu o país. Cerca de 18 milhões de carros tomaram as estradas, com o destino de reencontrar familiares e amigos. Já na China, a situação foi mais intensa. O congestionamento aconteceu em 2010 e parou o país. Uma rodovia nacional que liga a Mongólia Interior a Pequim registrou um congestionamento de 100 quilômetros e que durou 12 dias. O trânsito virou um acampamento improvisado, com motoristas dormindo em carros e ambulantes vendendo água e alimentos a preços absurdos. O motivo foi por causa de um excesso de caminhões e obras que reduziram a capacidade da via pela metade. A lista é longa e classifica pelo menos 50 cidades no mundo, sendo 5 localizadas no Brasil.
O Rio de Janeiro é a terceira cidade com o pior trânsito do ranking mundial e a primeira no Brasil. Segundo especialistas, os cariocas perdem 47% mais tempo presos em congestionamentos do que levariam se os veículos estivessem trafegando normalmente nas ruas da cidade. No ano passado, foi registrada uma média de 165 horas gastas por habitante no trânsito. Em segundo lugar vem Salvador, seguido de Recife, Fortaleza e, por fim, São Paulo. Segundo a Associação Nacional de Transportes Urbanos, a situação impacta diretamente na economia e qualidade de vida da população, limitando o acesso a serviços sociais e afetando a saúde física e mental dos indivíduos. O tempo perdido em engarrafamentos causa estresse, cansaço e dores musculares devido à postura prolongada, o que consequentemente reduz a produtividade no trabalho e aumenta os custos de transporte. A Conferência Internacional da Associação de Alzheimer divulgou diretrizes para o diagnóstico, tratamento e cuidados das pessoas com demência. Os destaques foram os biomarcadores sanguíneos, que são indicadores de doenças. Nos últimos anos, a ciência avançou na identificação de biomarcadores sanguíneos para a detecção precoce de demências. Comparados aos métodos tradicionais, como a coleta de líquido céfalo-raquidiano ou a tomografia por emissão de pósitons do cérebro, a avaliação sanguínea é menos invasiva e mais acessível. Os biomarcadores sanguíneos, ou Blood-Based Biomarkers, são substâncias detectáveis no sangue, que indicam a presença de enfermidades. Para Maria Carídio, diretora científica da associação, essa abordagem é o caminho para ser seguido, pois o baixo custo permite que seja amplamente utilizado. Na conferência, ela repetiu seu mantra, Healthy People Happen Locally, que pode ser traduzido como pessoas saudáveis são produto de suas comunidades. Ou seja, a atenção primária é primordial para a longevidade ativa dos indivíduos e exames mais baratos ajudam bastante. Carídio, que também é coautora das diretrizes, acredita que assistimos a um momento decisivo na luta contra o Alzheimer. Segundo ela, pela primeira vez é possível propor orientações baseadas em rigorosas evidências científicas. O uso de biomarcadores sanguíneos possibilitará diagnósticos mais rápidos e acessíveis. Na prática, a recomendação se aplica a pacientes com declínio cognitivo que estão sendo acompanhados por causa de distúrbios de memória. A supervisão de um especialista é indispensável. E veja a seguir, setores do agronegócio estão refazendo os planos diante da nova realidade das tarifas de Donald Trump. E ainda, um bebê nasceu de um embrião congelado há mais de 30 anos e já é considerado o recém-nascido mais velho do mundo. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com Redação HIT e aqui você já sabe, fica sempre bem informado. Alguns setores do agronegócio estão refazendo os planos diante da nova realidade das tarifas de exportação para os Estados Unidos. Se nada mudar, os produtores de frutas e café serão alguns dos mais prejudicados. Os detalhes com Bruno Tibério. O impacto já é sentido por cafeicultores no sul de Minas, maior região produtora do país. Mesmo com a instabilidade nos preços, a tarifa dos Estados Unidos é vista como um agravante que pode reduzir a demanda no maior mercado comprador de café brasileiro, responsável por 1/3 das exportações do setor. O Brasil é o principal fornecedor de café para os americanos. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café, o país responde por 33% do mercado. O receio do setor é que, com a tarifa, compradores americanos optem por fornecedores de países concorrentes. Além do café, a fruticultura do Vale do São Francisco também sente os efeitos da medida. Produtores de manga e uva temem prejuízos milionários. Só a manga movimenta 348 milhões de dólares por ano, com 50 mil toneladas indo para os Estados Unidos. Com a nova taxação, a previsão é de uma redução de até 70% das exportações.
Na prática, isso significa colheita no ponto e frutas sem destino. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, uma fazenda estima que 700 mil mangas podem não ser exportadas e precisem ser redirecionadas ao mercado interno, onde a capacidade de absorção é limitada. A variedade mais consumida pelos americanos, a Tome, não tem a mesma aceitação na Europa. Já o mercado interno sofre risco de superoferta e queda nos preços. Trabalhadores também sentem um impacto. A contratação de temporários, comum nesta época, ainda não deslanchou. Uma única fazenda da região costuma empregar 700 pessoas por safra, mas o número deve ser bem menor neste ano. Entre os exportadores, há quem ainda veja margem de recuperação. Especialistas acreditam que a colheita reduzida na chamada limpa, fase final da colheita do café, possa sustentar os preços. Mas segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, uma nova disparada como a de fevereiro não é esperada no curto prazo. O mercado deve buscar equilíbrio, mas com menor volume de vendas. Na tentativa de conter os danos, entidades do setor têm pressionado o governo brasileiro para negociar a exclusão das frutas da lista de produtos afetados. Segundo a Abra Frutas, manter as frutas no mercado interno ou enviá-las para a Europa não resolve o problema e pode provocar uma queda global nos preços. O decreto americano prevê mais de 700 exceções e beneficia setores estratégicos como de energia e aviação. Mas o café e a fruticultura, duas potências da agricultura brasileira, ficaram de fora. Uma mulher fez um Pix para uma conta errada e o homem que recebeu a transferência se recusou a devolver o dinheiro e foi condenado pela justiça. José Wagner Parrão Molina, juiz da vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Presidente Prudente, em São Paulo, condenou um homem que recebeu por engano uma transferência bancária via Pix no valor de R$ 1.437 e não devolveu o dinheiro à vítima. A mulher que fez a transferência errada relatou que o pagamento seria referente a uma parcela do financiamento da sua casa e digitou o número errado do Pix, o que fez com que o dinheiro fosse parar em uma outra conta. A mulher disse que ao perceber o erro, entrou em contato com o número e chegou a ser atendida por uma pessoa, mas assim que relatou o que havia acontecido, o desconhecido desligou o telefone. Em juízo, o acusado confirmou que recebeu o Pix, mas disse que ninguém tentou falar com ele. Além disso, ele alegou que a sua chave Pix era sim o seu número de telefone, porém não possuía mais o chip daquele aparelho. O juiz concluiu que a prova é suficiente para condenar o homem e o condenou a pagar um salário mínimo para a mulher. O valor será de R$ 1.518 e poderá ser parcelado pelo homem. Um levantamento realizado pela Secretaria Nacional de Trânsito revelou um aumento no número de mulheres habilitadas para motocicletas. Mais de 40 milhões de brasileiros possuem CNH para motos. E a presença feminina sobre duas rodas subiu para mais de 75% nos últimos 10 anos. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, o número de brasileiros habilitados para conduzir motocicletas aumentou 45% na última década. Mas a quantidade de mulheres aptas a pilotar motos subiu muito mais, atingindo um crescimento de 76%. O crescimento feminino foi quase o dobro do registrado entre os homens, que tiveram um aumento de 36% no mesmo período. O número de mulheres com CNH para motos em 2015 não passava de 6 milhões. Já neste ano, foram registradas mais de 10 milhões de condutoras habilitadas, e a tendência é que a presença feminina no universo de duas rodas continue crescendo. Os dados revelam uma mudança cultural e social importante, onde as motocicletas se tornaram uma opção prática e eficiente para mulheres ativas que buscam mobilidade e independência. A faixa etária que mais se destaca é a de 31 a 40 anos. A maioria das motociclistas utiliza a moto diariamente, para deslocamentos de casa até o trabalho, ou até mesmo para um lazer. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, o mercado foi diretamente impulsionado às necessidades femininas, que buscam modelos mais adequados como as motonetas. A escolha pelo veículo está associada à busca por mobilidade eficiente, economia e autonomia, especialmente em grandes centros urbanos, onde o trânsito é um desafio constante. O aumento também foi fortalecido pelo surgimento de grupos e motoclubes femininos, fundamentais para incentivar a participação de mulheres no universo motociclístico, criando uma rede de apoio para as mulheres por meio de ações sociais e cursos de pilotagem e segurança.
Olha essa história curiosa. Um bebê nasceu de um embrião congelado há mais de 30 anos e já está sendo considerado o recém-nascido mais velho do mundo. E quem vai contar este caso é Caroline Fernandes. Esse caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos. O casal Lindsay e Tim Pierce tentava engravidar há 7 anos e participava de um programa de adoção de embriões, para assim realizar o sonho de serem pais. O embrião selecionado para eles através do programa foi o da doadora Linda Arshid, que foi gerado e congelado em 1994. Em 1990, Linda e o marido, que também tinham dificuldades para engravidar, fizeram uma fertilização in vitro, uma técnica nova na época, usando 4 embriões gerados. 4 anos depois, um dos embriões foi utilizado e Linda deu a vida a uma menina e os outros foram mantidos em tanque de armazenamento. Ela e o marido até pretendiam usar os outros, mas o casamento foi desfeito e Linda entrou na menopausa, destinando os embriões para o programa de adoção, onde foram encontrados por Lindsay e Tim. E agora, 30 anos depois, um deles se desenvolveu, contrariando as expectativas de resultado devido ao tempo do armazenamento. O bebê nasceu no dia 26 de julho de 2025, com saúde e com o recorde de bebê mais velho do mundo. Esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Um ótimo fim de tarde a você e toda a sua família. Até mais. Tchau!